Sim, Deus, essa é a nossa oração, Jesus. Assim como Davi disse, Deus, mais vale um dia em tua casa, Deus, que 1000 dias longe de ti, Jesus, em qualquer outro lugar, Jesus. Enche-nos de fome e sede. Enche-nos, Deus, de fome e sede, paixão por ti. Até o anseio e o prazer de te adorar vem de ti, Jesus. Então ensina-nos a te amar, Deus. Ensina-nos a darmos tudo a ti, como oferta, como sacrifícios vivos, santo e agradável a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Vocês estão felizes? Como eu disse, estou muito feliz de estar aqui. Se vocês quiserem se sentar. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Nós somos de várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou de Pelotas, o Vitor. A igreja Santo Sião, onde esse ministério nasceu, também é localizado em Pelotas. Nós temos o pessoal de Novo Hamburgo, Bagé. Então a gente está de muito longe. Eu saí de casa ontem, 7 horas da noite, mais ou menos. E desde lá estamos nessa missão de chegarmos aqui. É longe, mas nós estamos felizes, com o nosso coração alegre de poder adorar Jesus com vocês. E é um prazer, é um privilégio para nós. É um privilégio. Meu nome é Felipe Dutra, eu sou do Santo Sião. Eu sou presbítero na igreja Santo Sião, onde o meu irmão é o pastor sênior. Eu sou casado com a Gabriela. E eu tenho uma filha de 5 anos que se chama Rebeca. E tenho outra menina que se chama Maria Helena, de 4 meses. Uma fofinha bem cabeludinha. Ela chamou a atenção do hospital inteiro. Todo mundo ia ver que essa criança é um bebê reborn, cheia de cabelo, né? E é um prazer para nós estarmos aqui e poder servi-los com aquilo que o Senhor confiou a nós. E realmente estamos falando ali, compartilhando o nosso coração. Nós nos alegramos de poder saber que aquilo que Jesus tem feito em nós, lá no sul do país, tem tocado outras pessoas. E para nós é um prazer, um privilégio poder servir Jesus. Essa noite eu quero falar daquilo que nós terminamos cantando, né? Que se chama Amigo do Noivo. Uma mensagem sobre João Batista e uma geração de João Batistas, que eu creio que se levantará nos últimos dias para preparar o caminho do Senhor, assim como João Batista fez nos seus dias. Doou a sua vida, encarnou uma mensagem, encarnou a profecia de Isaías 40, dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou essa mensagem, eu vou preparar o caminho. E ele diminuiu para que Jesus tivesse toda a cena como um amigo do noivo. Amém? Queria que vocês abrissem a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 29. João, capítulo 3, versículo 29. Quem já achou aí diz amém. Amém? Quase todo mundo já achou. Então vamos ler. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Essa era a alegria de João, ter visto o Cristo. Ele viveu, doou a vida dele para aquele dia. Ele viveu intensamente 6 meses de ministério para que alguém tivesse a plataforma. E nós hoje, a nossa geração que ama a plataforma, e que qualquer coisa que se estabeleça, nós fazemos aquilo um Deus. E quando Jesus aparece, nós até pedimos para Jesus se retirar. Não está tão bom que a gente já fez tudo, organizou, tu deixou tudo tão organizadinho. Se tu vir, vai dar uma bagunçada agora, Jesus. E foi o que Jesus fez no seu tempo. Ele bagunçou as coisas e confundiu todo mundo. Mas não confundiu o amigo do noivo, porque ele estava preparado para esse dia. E o meu desejo, o meu anseio, viajando de tão longe,
é encontrar outros amigos do noivo, que estão dispostos a gastar a sua vida até o último fio, para dizer: é Ele e por Ele que eu estou gastando. João Batista gastou, como uma vela ele queimou até o último fio. E é isso que eu vim causar em vocês essa noite, que vocês sejam desafiados a gastar a vida de vocês. E isso não é um trabalho, é um privilégio. É um privilégio nosso, um privilégio, poder gastar a vida por Jesus. E João Batista teve esse privilégio, e teve a alegria de ver Jesus. Por que João chamou Deus de noivo? Talvez às vezes isso nos causa, mas a gente vai ver isso a toda a história de Israel, Deus se apresentando como esse noivo, como esse Deus noivo. Ao longo da história de Israel, Deus comparou o seu relacionamento com Israel como um relacionamento entre um noivo e uma noiva. Eu queria que vocês abrissem comigo em Isaías 54, 5. Eu vou deixar vocês anotando isso e eu vou lendo para a gente não perder tempo. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O próprio Deus se apresenta como o nosso marido, o nosso noivo. Ele é um Deus noivo. Por quê? Porque Deus precisa de nós? Não. Por que Ele está dando essa conotação? Para dizer que Ele quer se relacionar com a gente. Desde o jardim, Deus deseja se relacionar com a gente. Não simplesmente se apresentar como um Deus forte e poderoso, onde todos nós vamos nos curvar. Não, isso Ele já tem 24 horas por dia no céu. Jesus deseja se relacionar com a gente, e desde o jardim Ele nos propôs esse relacionamento, e nós preferimos ouvir a serpente do que nos relacionarmos com Deus e confiar que Ele é um bom Deus e que Ele faz boas coisas para os seus filhos. Deus fez uma aliança com o seu povo no Monte Sinai. Quando Yahvé liderou Israel pelo deserto para fazer uma aliança depois do êxodo, aconteceu que foi comparado a um noivado, que era o primeiro passo de um casamento. Em Jeremias, eu vou ler, Jeremias, se vocês quiserem anotar, Jeremias 2:2. Vai e proclame diante do povo de Jerusalém: assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição, quando era jovem, do seu amor, quando a noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Deus se apresentando novamente como esse Deus noivo. Em Ezequiel 16:8, se vocês quiserem anotar, eu vou ler para a gente dar sequência. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em uma aliança com vocês, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Pensa em alguém que tem paciência, é Deus, né? Se a gente for estudar o Antigo Testamento, e aí Deus vai até Israel, se apresenta como esse Deus, Israel rejeita, e Deus volta, e Deus levanta profeta, e fala, e Israel volta, e depois Israel cai de novo, e Deus levanta os juízes, e vai, e Deus sempre procurando se apresentar como esse Deus, um Deus paciencioso, misericordioso, longânimo, tudo aquilo que nós não somos, como seres humanos. Deus se apresenta, vez após vez, levanta até Oséias, para casar com uma prostituta, para mostrar como nós agimos com Ele, como Ele nos ama. Agora volta Oséias, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Ele diz, isso é o que o povo faz comigo, e eu volto outra vez, com cordas de amor. Deus volta e volta, porque Ele nos deseja. Ele não precisa da gente, mas Ele nos deseja. Deus tem anseio por nós. Eu não sei aqui quem já
viu algum filme judaico, já viu algum filme Israel, já estudou sobre Israel e a sua cultura, mas o casamento é bem diferente do nosso casamento. O noivado deles é bem diferente do nosso noivado, né? E a palavra vai nos mostrar mais ou menos em suas dinâmicas como isso acontecia. E a palavra sempre vai dar essa referência a casamento, noivado, lembrando da cultura deles, não na nossa cultura como nós entendemos como Ocidente, e sim como Oriente, né? E o noivado deles era como, mais ou menos já como um casamento. Maria já estava noiva de José quando ela engravidou. Por quê? O que José estava fazendo? Preparando moradas para eles morarem. Mas eles já tinham uma aliança, não tinham consumado essa aliança, mas eles já tinham uma aliança. E para isso ele tinha que fazer o quê? Pagar um dote. O que Jesus fez? Pagou um dote por nós, lá naquela cruz lá, bem alto. Dinheiro que a gente nunca vai poder pagar, mas Jesus já fez isso. Ele veio pagar o dote. Ele pagou, e pagou tudo, tudo, não ficou nada para trás. E essas são as referências. Jesus veio e pagou um dote, e Jesus foi preparar moradas eternas, para que um dia ele volte para consumar esse casamento, assim como no casamento judaico. E se vocês perceberem, na parábola das 10 virgens, que está localizada a gente pode abrir em Mateus 25, do 1 ao 13. Aqui nós vamos ter esse cortejo. Então, o esposo, o marido, precisava pagar um dote para o pai dessa noiva, para que ele pudesse se casar com ela. Mas ali não estava consumado o casamento ainda. Então ele ia preparar uma casa, né? Que todo mundo, quem casa quer. Exatamente. Então a esposa queria uma casa, então esse marido iria trabalhar para que essa casa fosse construída, e um dia ele voltava e consumava esse casamento. Isso às vezes levava um ano, às vezes mais. Só que ele não ia e deixava essa noiva desamparada. Ele ia e deixava um amigo, que Jesus se apresenta como, João Batista se apresenta como amigo do noivo, que cuida da noiva enquanto o noivo não chega. Então esse amigo ficava cuidando da noiva, guardando ela, e nesse tempo ele ficava fazendo o quê? Falando sobre o seu amigo, falando coisas sobre o seu amigo, contando, cuidando, guardando ela, para que o dia que ele voltasse, ele tivesse sua noiva ali resguardada, cuidada, e amando ele ainda. Qual era o cuidado desse amigo que esse amigo tinha que ter? Ele tinha que cuidar muito para que essa noiva não se apaixonasse por ele. Ele tinha que se anular. Ele tinha que falar coisas maravilhosas daquele amigo e cuidar para que a noiva não se apaixonasse por ele. E na nossa cultura hoje, muitos deixam a noiva se apaixonar por si, roubam a atenção da noiva, e Jesus chega e os holofotes estão sobre outras pessoas, não sobre Jesus. E novamente eu digo, Jesus está derrubando tudo isso, derrubando tudo que todos os nossos impérios que nós criamos e achamos que era para Jesus e na verdade era para nós mesmos, para os nossos próprios nomes, para satisfazer o nosso próprio ego. Mas o amigo se anula, morre, diminui, e ele fala do noivo, somente do noivo. Ele desaparece, ele só serve a noiva com todo cuidado, com todo zelo, porque ela é a esposa do seu amigo, do seu melhor amigo. E esse é o cuidado que nós temos que ter como igreja nesse tempo, como amigos do noivo. A igreja é do noivo.
Eu não bato na esposa do meu amigo. Eu não xingo a esposa do meu amigo. Eu cuido dela. A noiva é do noivo, ela não é nossa. E um dia nós prestaremos conta a Jesus pela forma que nós nos comportamos com a igreja e como a tratamos. Então, vocês já abriram em Mateus 25? Mateus 25, do 1 ao 13. A famosa parábola das 10 virgens. Quem tem a voz alta aí? Levanta a sua voz aí, Vitinho. Dá um pause aí. E lê Mateus para nós aí. Vai lá, alguém com pulmão bom aí. Mateus 25, do 1 ao 13. Vai, Micael. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva contigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-me um pouco do seu azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim voltará tanto para nós quanto para nós outros. Ide, portanto, ao que vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abra para nós as portas. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não os conheço. Amém. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém. Quantos conhecem a parábola das 10 virgens aqui? A gente sempre foca nas 5 virgens prudentes e nas imprudentes. Tudo esse relato que ele está falando é de um casamento judaico. Quando está chegando o dia dela encontrar o noivo, há um cortejo. As amigas da noiva estão com a noiva, levando lamparinas, e elas estão indo ao encontro. Diferente do nosso casamento, que a gente espera a noiva chegar, o grande auge do casamento é quando o noivo chega. Então elas estão esperando o noivo. Então elas vão nesse cortejo, indo ao encontro, e esse amigo do noivo está junto. Então há 4 grupos aqui: o noivo, as 5 virgens prudentes, as 5 imprudentes, e há uma 4ª pessoa. A 4ª pessoa é a que grita: eis aí o noivo. E esse é o amigo do noivo, que festeja: ó, está chegando, ele está chegando, ele está aí, ele chegou. Então, eu sempre amei ser as 5 virgens prudentes, sempre corri atrás disso, de guardar óleo. 15 anos de sala de oração, amando esse ambiente, sendo ministrado pelo Senhor. Mas um dia nós descobrimos, com a maturidade, que eu não quero só ser as 5 virgens prudentes. Eu quero ser um amigo de Jesus e ter a responsabilidade de preparar a noiva dele também para esse dia. Quando nós amadurecemos, nós não estamos só contentes de estarmos nesse lugar, nós queremos que os outros também estejam. E o amigo se preocupa com a noiva do seu amigo. Eu quero guardar, eu quero cuidar, eu quero ensinar, eu quero dizer: olha, ele é assim, ele é belo, é o mais belo entre os milhares. Um dia ele vai chegar, um dia a gente vai se encontrar com ele.
Eu quero brilhar os meus olhos e fascinar outras pessoas. E assim como diziam que iam ver, acho que é Charles Finney, né? Eu me boto em chamas para que outros venham me ver queimar. John Wesley? John Wesley, isso mesmo. John Wesley. Que a gente possa fazer isso da nossa vida. Que nós possamos nos colocar em chamas, do nosso coração queimando, ardendo, para que outros vejam e sejam fascinados. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero ter esse anseio pela eternidade. Quando esse mundo está em caos, em colapso mental, nós somos a primeira geração da história que adolescentes se suicidam. Então eu quero dizer que isso não é normal. E por que nós estamos tão doentes? Nós estamos tão doentes porque nós somos a geração que acha bom orgulho próprio. E a Bíblia chama isso de ego, soberba. E Deus diz que Ele abate soberbo. Nossa geração acha bonito, lindo, maravilhoso ser a melhor versão de si mesmo. Segundo um teólogo, Iago Martins, 2D de teologia, diz que acha que a melhor versão de nós mesmos é a coisa mais parecida com Satanás que existe, porque nós somos maus, nós somos caídos. Nós somos caídos. Nenhum bebê nasce santo, ele já nasce em pecado. Então, se pegar minha bebezinha hoje de 4 meses, botar ela assim, ela estiver com fome, ela segura na nossa cara e me dá. A maldade está dentro da gente. A Bíblia vai dizer para tirar a estutice da criança enquanto ainda é pequeno. A vara, a disciplina. Por quê? Porque nós somos seres maus, caídos por causa do pecado. Mas Jesus veio nos redimir. Nós precisamos de Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Somos nada. Nós precisamos de Cristo e do seu corpo para que nós sejamos aperfeiçoados. Até os ministérios não são para si, são para os outros. Todos os ministérios só tem um dom que é para si, o de falar em línguas, que é para edificar a si mesmo. O resto, todos os outros dons é para os outros. Só tem um. E a gente acha que é tudo para nós. E tem um para alguém, talvez. Tudo é para o outro. E nós vamos sair desse caos que nós estamos como sociedade, se nós pararmos de olhar para nós e começarmos a olhar para os outros e decidirmos, como amigos de Jesus, cuidar dos outros, cuidar uns dos outros. É melhor dar do que... A Bíblia está todo tempo nos dizendo para a gente não ser soberbo, para a gente doar o nosso tempo, para a gente amar o nosso irmão, para a gente perdoar. E a gente não entende, por isso que a gente está tão doente. Então, que a gente cante essa música com verdade, que a nossa nação está cantando tanto. De primeiro eu achava, cara, será que o pessoal está entendendo essa canção? A profundidade disso. Eu sei que o Paulinho do Drops gastou muito tempo lendo São João Batista, encarnando aquela mensagem. Quando ele lançou isso, era debaixo de um insight, sabe? De tudo aquilo que ele meditou. Mas eu creio que é uma canção profética sobre essa nossa nação. Que Deus está nos chamando a viver isso. É Ele, por Ele. Vamos gastar a nossa vida. Porque os nossos pais gastaram. Tiveram seus erros? Tiveram. Mas eles deram tudo para que nós estivéssemos aqui hoje. Está vendo a Bíblia que está aí, que eu só leio hoje no celular? Por causa dos planos, para mim ter por causa do meu TDAH, para me manter numa rotina. Alguém gastou a vida dele, se importou com a geração que viria após, para que tivesse várias versões, para que tivesse em várias línguas. Alguém decidiu gastar, alguém decidiu ser esse amigo. Jesus, eu vou doar a minha vida para que outros possam viver. Vale a pena morrer para que outros possam viver. Então teve uma geração atrás de nós que teve seus erros, mas eles gastaram a vida deles. E hoje a gente tem bateria, que era do demônio, em cima do palco. A gente tem uma banda aqui em cima do palco. A gente tem luzes, a gente tem prédio, a gente tem ar-condicionado. Tudo isso
E aí a gente vai gastar a nossa vida agora para que a próxima geração, essa geração que está vindo tão doente, possa ter para onde olhar. Eu digo, eu agradeço a Deus que na minha juventude, na minha adolescência, quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu fui numa conferência que foi considerada uma das maiores conferências no estado do Rio Grande do Sul, chamada Fazedores da História, muito influenciada por Catch the Fire, Toronto, o avivamento de Toronto, que começou nos anos 90. E nessa conferência, eu vi homens de Deus queimando, como Mike Shea, de Casa de Davi. Casa de Davi estava no auge naquela época, Antônio Cirilo, toda essa gente que veio dessa época, David Keelan, todo mundo queimando, adoração extravagante, né? Eu me lembro de entrar naquela conferência com 11, 12 anos de idade, e eu vim de uma igreja bem tradicional, não vou falar o nome aqui, não convém, mas anos, nasci praticamente, fui apresentado na igreja, tudo, mas eu me lembro de entrar naquele ambiente. O caso de Davi estava passando som, eu na fila, e as pessoas, tuft. Eu, cara, o que está acontecendo, cara? As pessoas caindo na coisa estranha, eu tinha visto aquilo, né? Caindo, cara, quando eu entrei, como se estivesse entrando assim numa bolha, tivesse entrado dentro daquela atmosfera. Não era uma pessoa sentindo, era todo mundo sentindo aquilo, aquela presença de Deus, uns chorando, outros gritando, outros no chão, todo mundo numa atmosfera. Cara, o que é isso? E de lá para cá, Deus marcou a minha vida, a minha adolescência. Eu digo, Deus, obrigado. E eu vi aqueles homens falando de santidade, pureza ao Senhor, e eu disse, cara, o que é isso? E aí, então Deus pegou o meu irmão, que hoje é pastor da nossa comunidade, de uma forma que o meu irmão tocou o terror em Pelotas inteiro, quando ele voltou. Pensa alguém diz assim, cara, se tem isso, eu quero isso. E nós voltamos para a nossa comunidade, e ele tocou o horror na cidade, e eu via madrugada após madrugada, meu irmão adorando, sendo tocado. Eu tinha só 11 anos, e eu vendo alguém queimar, com seus amigos, queimando, ele e um amigo dele, que me ensinou a tocar inclusive, queimando, e eu acordava na madrugada, eles estavam lá, confessando o pecado uns para os outros, e adorando a Deus. Eu, cara, o que é isso? E hoje eu agradeço a Deus, eu disse, obrigado, porque eu tive para quem olhar, eu tive alguém para me inspirar, eu tive alguém que decidiu queimar. Foi considerado um louco na cidade, rapou cabeça, andou de pé descalço, fez de tudo que era loucura naquela época, mas ele queria amar Jesus, teve seus excessos, mas ele só queria amar Jesus, ele fez tudo para amar Jesus, e está até aí, até hoje, não foi um fogo de palha, tá, estamos 15 anos só de casa de oração, só de sala de oração interrupta, querendo amar Jesus, querendo que Deus faça de novo o que Ele fez, porque aquilo foi uma onda de avivamento, tocou várias pessoas. Eu disse, meu irmão disse, tu lembra? Ele disse que teve algumas sessões que eles falavam de santidade, e naquela época, quem se lembra de Orelhão? Alguém lembra aí? Ó, temos bastante velhos aqui, ó, viu? Não são só vocês novinhos aí. Para quem não sabe, existia um telefone na rua, e nós ligávamos através dali, porque nós não tínhamos telefone, nem todo mundo tinha telefone em casa, e a gente ia comprar um cartão, que tinha um crédito, e aí a gente podia ligar para uma outra cidade, e falar com alguma outra pessoa. Algumas pessoas lá na minha cidade faziam o gato e puxavam para sua casa. Espero que aqui ninguém tenha feito isso, mas chegou uma época que era assim. Nessa conferência, depois quando saiu uma das ministrações sobre santidade, sobre perdão, eu me lembro que lotou uma fila no Orelhão, assim, ó, porque ninguém tinha celular naquela época. As pessoas ligando para os seus pais, dizendo, pai, me perdoa, fulano, me perdoa porque eu fui um filho ruim, me perdoa. Era uma onda, Deus tocando, constrangimento, toda soberba indo embora, Deus fazendo, Deus tocando.
E de lá se levantou uma geração dizendo: eu vi alguém queimar, agora eu vou queimar, para que outros possam ver isso, sejam tocados, sejam revestidos na sua fé e consigam permanecer até que Deus venha. E desde lá eu estou ouvindo uma mensagem: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor. O Espírito e a noiva, nós nos juntamos ao Espírito e dizemos: vem Jesus, vem, esperando e apressando a vinda. E como nós esperamos e apressamos a vinda de Jesus? Encarnando a mensagem, encarnando o que João Batista encarnou. Eu sou a voz, não uma voz que vai vir. Eu sou, eu vou ser, eu vou gastar a minha vida para que Jesus venha. Isso não for nos meus dias, amém, mas eu preparei os meus filhos, e eu vou queimar para eles verem, para que eles possam queimar para os filhos deles, se Jesus não tenha voltado ainda. Para que esteja uma igreja viva, queimando ainda, para que os nossos netos, nossos filhos sejam as 5 virgens prudentes quando ele chegar, porque não vai ser possível comprar intimidade no fim. A Bíblia diz que no fim chegarão dias que as pessoas vão querer e não vão conseguir. Elas vão querer buscar Deus e não vai ter mais como, porque vai ser dias de intensas trevas. Eu não sei, mas para mim o mal já tem crescido assim absurdamente nos últimos 5 anos, de forma acelerada depois da pandemia. Coisas bizarras acontecendo, crianças, pessoas achando que bonecos são crianças, as pessoas novamente se relacionando com animais novamente, como no tempo de Noé. E os últimos dias serão como nos tempos de Noé. Era um caos. Só que em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração perversa, onde o pecado vai estar no teto, Deus vai levantar uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, fiel, gloriosa em meio ao fim dos dias. Nós nos apavoramos com os últimos dias, mas Jesus faz um comparativo com lá no tempo de Êxodo, que será um grande e terrível dia. Grande para quem? Foi grande para o povo hebreu, porque eles estavam vendo as pragas acontecendo lá e eles estavam resguardados. Mas foi terrível para o povo egípcio. E Deus disse que nos últimos dias será a mesma coisa. Será um grande e terrível dia. Será um grande dia para a igreja de Jesus. Será um grande dia para os amigos de Jesus. Será um grande dia, mas será terrível para aqueles que odiaram Ele. Como em Salmos 2 vai dizer, porque os povos conspiram coisas vãs. Eles conspiram contra o ungido do Senhor. As nações vão se unir contra Jesus, mas em meio a isso haverá uma geração pura. Você já imaginou? No meio dessa geração perversa que é a nossa geração, surgiu uma igreja santa, pura, falando de santidade, pureza, se guardar. O choque para essa geração, só isso, só a nossa geração hoje, casar, ter filhos e viver uma vida santa, já é um impacto para essa geração. Quem dirá se a gente gastar a nossa vida e queimar até o fim, não poupar nada, não poupar nada. Deixa eu ver aqui que eu me estendi. E nós temos esse dia, que é o dia do banquete, né? E a própria parábola ali vai dizer, né, que algumas entraram para esse banquete e o restante ficou de fora. O banquete está falando da volta de Jesus, está falando do retorno de Jesus, né? E nós podemos desfrutar da vida eterna com Ele para sempre. Eu não sei vocês, mas eu sonho com esse dia.
Eu sonho com essas coisas. Eu fui ferido por essa mensagem. Eu fui ferido por isso. E parece que a igreja às vezes tem medo de pensar no dia em que Jesus vai voltar. Tem medo. E Jesus nunca, quando revelou isso a João, revelou isso para que tivesse medo. Porque Apocalipse quer dizer o quê? É a revelação de Jesus. É Ele se revelando a nós e dizendo: cara, um dia eu vou voltar. Um dia eu vou voltar e vou botar ordem em tudo. E nós esperamos um presidente cristão, nós esperamos isso, aquilo. Nada vai ter jeito. Só Jesus, quando Ele voltar, vai botar ordem em tudo. Só existe um jeito das coisas voltarem a ficar bem: restaurando tudo de novo. Só um justo juiz, fiel e verdadeiro, dá conta disso, dá conta do mal da humanidade. Então nós precisamos clamar por esse dia, apressar esse dia. Missões são importantes para que as nações adorem. Esse é o objetivo de missões. Missões são para que eles adorem Jesus, para que a gente toque toda a terra e Jesus volte. E não sei se você sabe, tem um dado que até, acho que é 2030, vai ter Bíblia em áudio, para todas as línguas, porque tem povos que não têm escrita, né? Então os povos que não têm escrita, eles fizeram em áudio. E a Jocum está nessa missão há algum tempo, se uniu às outras organizações, e a prospecção diz que até 2030 tenha Bíblia traduzida em todas as línguas da terra. Nós somos a primeira geração que tem catalogado todos os povos que existem na terra. Alguns ainda não alcançados, ainda outros não ouviram o Evangelho, mas somos a primeira geração que nós sabemos onde está todos os povos e podemos tocar. E o meu convite para vocês essa noite é: vamos nos tornar esses amigos comprometidos, não em sentar num banco e ouvir uma palavra no domingo, mas em viver, encarnar uma mensagem e dizer: Deus, se preciso for, eu vou morrer, vou matar a minha própria vida, o meu querer, o meu Netflix, os meus prazeres, para viver isso de verdade, viver o corpo, ser teu amigo, gastar a minha vida, entendendo que tu és digno de tudo, assim como nós cantamos aqui, até que tudo seja como perda comparado a te conhecer. E eu vou prosseguir para o alvo, até que Ele venha. Ó, ensina-me, Deus, que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em Jesus é o nosso descanso. Nosso descanso é esse, porque a vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus fiel e verdadeiro, e todos conheçam o Teu Filho. Isso é a vida eterna. Não é morar nas nuvens. A vida eterna é conhecer Jesus de eternidade em eternidade. E se os anjos que estão lá, todo aquele tempo lá, ainda não o conheceram na sua plenitude, imagina nós, que vamos pegar um tempo bem depois. E eu creio que nós, quando nós chegarmos lá, olharmos as marcas eternas que vão estar no corpo de um Deus que se prendeu num corpo como o nosso, pela eternidade, e nós não saberemos como nós chegamos lá, de tamanha misericórdia, tamanho amor. Eu não sei você, mas eu não acho que eu mereço. Eu acho que nós olharemos de eternidade em eternidade e reconheceremos: Jesus vem enxugar nossas lágrimas. Porque com certeza nós desejaremos chorar quando nós chegarmos lá, de alegria, mas sabendo que nós não merecíamos. Então que no tempo que nos é confiado agora, gastemos nas nossas vidas, dediquemos as nossas vidas a amar os outros, porque Jesus disse que não há amor maior que esse. Não há, que dá a vida pelos seus amigos. João Batista entendeu isso. Ele deu a cabeça dele pelo amigo dele. Vale a pena.
Sei que quem já viu The Chosen, quem não viu, o spoiler vai sempre rolar forte, mas está ali na Bíblia, né? Algumas coisas, outras. Mas essa cena para mim, de The Chosen, quando João Batista perdeu a cabeça, eu não sei, mas vocês, eu chorei que nem uma criança, vendo aquela cena, imaginando, não sabemos se foi daquele jeito, mas foi uma boa cena. Ele falando da bandeja, eles, que bandeja é essa? A bandeja de prata. O que é? Bandeja só usadas em casamentos. Casamento. Eu estou indo para um. Eu estou indo para esse casamento. Eu quero ir para esse casamento. Eu quero estar pronto no dia que Ele me chamar e dizer: Deus, eu fui fiel. Eu fui fiel à visão celestial. Eu fui fiel à missão que Tu me deu. Talvez não foi grande, mas foi tudo que eu tinha. Foi tudo que eu tinha. Eu não poupei nada, Jesus. Sabe, por muitas vezes eu quase caí em amargura com Jesus. Que eu creio que Paulo quase caiu na prisão, né? Mas ouvindo ali Timóteo, né? Ele mandando aquela carta para Timóteo: você me traga uma capa, traga os meus livros. Eu disse: Deus, quase no seu fim, Deus, Ele não está amargurado, Ele não está triste, Ele está com frio. Todo mundo abandonou Ele, todos me abandonaram, até Demas, todos. E o que Ele pede? Chama Marcos novamente, se reconcilia com alguém que Ele mandou embora no passado, trazer uma capa, trazer seus livros. No fim da vida de Paulo, ele está preso por meses, anos talvez, com frio numa prisão. E o que ele deseja é ler mais, é amar mais Jesus. Aquele que o encontrou no caminho de Damasco ainda o fascinava. Depois de anos, ele era um velho, sofrendo em uma cadeia. Os estudos dizem que onde Paulo estava, provavelmente defecavam em cima dele. E em vez de estar triste com Jesus, ele está querendo amar mais Deus no fim da sua vida. E ele quer dizer: guardei a fé, eu combati o bom combate, Deus. Aquilo que Tu propôs a mim, eu fiz. Eu fiz com tudo que eu tinha. Eu Te amei. E é isso que Jesus está propondo a nós. Jesus não nos propõe um evangelho coach. Ele nos propõe amá-lo com tudo que nós temos. E a recompensa é Ele. Ele é a recompensa. Ele é a nossa recompensa. Talvez nós não veremos nessa vida as coisas que nós queremos, mas eu garanto que na eternidade vai valer a pena. Vai valer a pena. Não há nada que nós venhamos perder nessa vida que valha mais a pena que conhecer Jesus. De eternidade em eternidade, de geração em geração. Logo no início da sala de oração, quando nós estávamos iniciando, nós estávamos saindo da garagem da casa do meu pai e indo construir. Logo em seguida, antes de começar a reforma e tudo mais, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Deram 9 meses para ela de vida. Foi um choque para nós. Nós estávamos obedecendo Jesus naquela época. E conforme nós íamos construindo a sala de oração, vocês que não sabem, a sala de oração que nós, o primeiro prédio era um prostíbulo antes de ser uma casa de oração, onde o meu irmão passava todos os dias e dizia: santificado seja o teu nome nesse lugar. Ele passava, tinha um guarda às vezes ali, santificado seja o teu nome nesse lugar. O lugar fechou e a gente alugou. E aí, só que era um prédio muito ruim, a gente passou meses e meses reformando esse prédio, nós mesmos, mas demorou bastante, demorou uns 6, 7 meses para a gente reformar. E conforme nós íamos arrumando o prédio e nessa reforma avançava, a minha mãe ia sendo comida, definhada pelo câncer. E nós prosseguimos
E nós inauguramos esse prédio. Ela já estava com a cabeça raspada, né? Ela até, meu irmão estava com voto naquela época, raspou a cabeça também para ficar que nem ela. E nós iniciamos esse processo. E eu me lembro que eu cuidava muito do meu coração, porque eu disse: Deus, Tu mandou, Tu pediu para a gente fazer isso. Por quê? Por que isso? E conforme avançava, eu olhava para minha mãe, e eu me lembro que eu nunca vi em todo esse tempo a minha mãe reclamar. E quem sabe, quem já teve aí parentes com câncer, começa a ter muita dor, e começa a parar órgão, para outro, e vai parando isso, vai parando aquilo. Ela foi definhando. A única coisa que ela me pedia é para tocar para ela. Eles pediam para tocar para ela. E ela gostava muito de uma música que talvez vocês não vão conhecer. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante este é o momento que eu mais quero. A hora de ti. Vou olhar em teus olhos, vou jogar como criança no ar. Esse é o instante que eu chamo. Esta é a hora. Eu não sei quantas vezes eu cantei essa música para ela, e no fim ela estava amando mais Jesus do que no início, porque o fim para ela era um encontro, não era um fim, era o começo de tudo de novo. Ela teve medo, mas no fim, eu me lembro que no dia depois que ela faleceu, eu cantei essa música no enterro dela. No outro dia, a esposa do meu irmão falou com o meu irmão estava muito mal, muito triste, e ela disse: agora eu vou falar uma coisa que a tua mãe falou para mim. E ela disse para falar para vocês depois que ela falecesse. E ela disse assim: eu não estou triste com Jesus. Eu sei que Ele me usou como uma semente para gerar fé no coração deles. Então eu estou feliz. Eu sou só um amigo. E se é para morrer, para que outros possam viver, para que a próxima geração possa queimar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Que nós possamos encontrar esse lugar de alegria, que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos, parece leve e momentâneas tribulações, comparado à glória que é conhecer Jesus. Paulo disse que são leves e momentâneas. Se Paulo disse que aquilo que ele passou foi leve e momentâneo, comparado à glória que há de se revelar, quem dirá nós? Então, quando eu vi isso, eu disse: Deus, quem sou eu? Eu vou gastar minha vida, Deus. Nós fizemos um dia depois a primeira 6 horas de adoração da nossa sala de oração, que envolvia outras cidades. Quebrado, mas Deus continuava digno. Eu me lembro que no outro dia, quando eu acordei pós a morte da minha mãe, eu olhei meu violão e eu disse a mesma frase que eu disse várias outras vezes depois disso, com outras situações que eu passei. Eu disse: Deus, se eu não adorar agora, eu nunca mais vou. Agora é uma decisão, ou é tudo, ou eu desisto. Eu adorei a Deus como nunca antes. Entreguei tudo a Deus. Deus nos lava, nos cura naquele ambiente de dor, de perda.
Ele nos reveste para que a gente possa seguir mais uma milha, e mais uma milha, e mais uma milha, doando. E conforme a gente vai andando, morrendo, a gente vai vendo outros vivendo, outros nascendo, outros queimando de paixão por Jesus. A gente diz: vale a pena, Jesus, vale a pena, vale a pena. Não é sobre nós, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, é para a glória dEle. E um dia nós receberemos da mão dEle a recompensa. Ele vai dizer: entra, servo bom e fiel, regozija ao meu lado. Recompensas eternas que o mundo não pode nos dar, enquanto nós corremos atrás de vento, de vaidade, daquilo que Salomão teve tudo e disse: é vento, passa, é sopro. Que gastemos a nossa vida em conhecer Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé, convidar a banda, e aqueles que querem vir à frente. Eu queria orar por vocês, aqueles que desejam ser esses amigos. Eu queria convidar que vocês viessem à frente, que a equipe de liderança também pudesse estar junto aqui para orar pelas pessoas. Mas aqueles que desejam ser esses amigos de Jesus, gastar a sua vida, dizer: Deus, não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença tem maior valor. Que possamos fixar os nossos olhos em Jesus, que possamos doar a nossa vida. Então, se você quiser vir à frente, vem à frente. Nós estaremos olhando para você, orando por vocês. Jesus, nós nos rendemos a Ti essa noite. Faz aquilo que você quer fazer, Jesus. Faz aquilo que você quer fazer, Jesus. E toca-nos, Deus. Toca-nos, Jesus, com o Teu amor, com a Tua graça. Que nós possamos fixar os nossos olhos, Jesus, em Ti. Que nós possamos Te sentir essa noite, Jesus. Ajuda-nos a permanecer e a Te amar, Jesus. A Te amar, Senhor, como os Teus amigos. Ao decorrer da história, Senhor, gastaram as suas vidas, Senhor. Te amaram, Senhor, prepararam o Teu caminho, Jesus. E hoje nós estamos aqui como comunidade, Jesus, como igreja. E nós podemos, Senhor, desfrutar, Senhor, de um privilégio, Deus, que os nossos pais gastaram a sua vida para que nós tivéssemos, Deus. Que nós possamos nos comprometer contigo e com a tua igreja, com a tua noiva, em nome de Jesus.